como o candidato pretende, na database, tratar a negociação do reajuste salarial, que acumulou perdas devido à não reposição da inflação nos últimos 2 anos. Na USP, o reitor está encaminhando um projeto ao Conselho Universitário que institucionaliza o congelamento dos salários e a demissão de trabalhadores. Qual a opinião dos candidatos sobre isso e a relação com o CRUESP? Muito obrigado. Como todas as ações na nossa vida, e especialmente aquelas que envolvem gastos perenes e futuros, temos que tratar essa questão com realismo e apostar no fato de que, como disse no início dessa nossa conversa, os indicadores macroeconômicos apontam para uma gradual, porém sustentada, recuperação na nossa economia. Inflação em baixa, juros em baixo, câmbio estável, balança de comércio francamente favorável, importações em alta, porém não de bens de consumo, mas de bens destinados a suprir a nossa indústria, que recupera o seu crescimento, safra recorde. Tudo indica, portanto, que temos as condições necessárias para propor um escalonamento realista de recuperação das perdas salariais que ocorreram no decorrer dos últimos anos. Em relação à posição da USP, cabe aqui um comentário bastante definitivo, no meu entendimento, e daquilo que nós temos discutido no âmbito da nossa organização de campanha visando a reitoria da nossa universidade. O governo federal acabou promovendo um suicídio ao estabelecer por 20 anos, por emenda constitucional que foi promulgada, tetos de gastos que vão prejudicar seriamente funções essenciais, tais como saúde e educação, e, infelizmente, a USP cometeu o mesmo erro crasso. Jamais cometeremos ou encaminharemos, no âmbito da nossa universidade, qualquer ação nesse sentido. Temos que trabalhar com realismo, porém, ter o dinamismo e a liberdade necessária para fazer os ajustes quando as circunstâncias se modificam, para melhor ou para pior, de tal forma que nós possamos sempre ter um acompanhamento adequado das necessidades salariais da nossa comunidade. Boa noite a todas e todos. Nós gostaríamos de questionar, eu sou a Carolina, faço curso de Pedagogia lá na Faculdade de Educação. Nós, da SEG, gostaríamos de questionar como os planos das candidaturas, à reitoria, principalmente no sentido de financiamento, vai afetar o Hospital das Clínicas, e diretamente assim, as condições de trabalho e atendimento, porque a gente não pretende, e nem a gente vai deixar a Unicamp passar pela mesma situação absurda que passou a HU da USP, com a proposta absurda de desvincular o HU da universidade, promovida ali pelo reitor Zago. Então, é uma pergunta aí que a gente acha pertinente. Já tendo sido diretor da Faculdade de Ciências Médicas e sendo professor dessa mesma faculdade, conheço muito bem essa realidade. E a consequência do baixo nível de remuneração pelos procedimentos que nós aqui executamos em relação à nossa irmã USP, Hospital das Clínicas de São Paulo e Ribeirão Preto, em média 50% a menos, por procedimento equivalente. Em relação à Unesp, em Botucatu, em média 30% a menos. Para vocês terem uma ideia, um leito de UTI é remunerado nesses hospitais da USP a uma razão de mais de R$1.000 a diária, e aqui no nosso hospital a cerca de R$750. Essa inexplicável defasagem nunca pôde ser do alcance do entendimento dos nossos dirigentes dos hospitais e dos centros, por mais que tenham se esforçado. O professor Miranda está aqui sentado na primeira fila, sabe bem disso, porque não tem acesso direto a quem decide essa questão, que é o secretário de Estado da Saúde, e, por acaso, nesse momento, o nosso colega da USP, o professor Davi Uip, infectologista.
Esse é mais um evidente exemplo da ausência da Unicamp nos órgãos administrativos ligados ao governo do Estado, portanto, à administração direta. A presença do reitor da universidade, defendendo os interesses, junto com seus colegas secretários de Estado. Eu digo colegas, porque, como já afirmei aqui, o reitor da universidade tem as mesmas prerrogativas perante o governo do Estado que os secretários de Estado. A única coisa que diferencia é que o reitor é nomeado para um mandato e os secretários são de nomeação livre. Portanto, uma discussão igualitária que pode somente ser conduzida pelo reitor vai fortalecer a marca Unicamp e recuperar a remuneração da tabela SUS para o justo trabalho que aqui é executado e reconhecido pela população que nos atende. Obrigado. Em que uma diretoria executiva para a Unicamp significa avanço na administração da Unicamp? Significa o seguinte: atualmente, como disse na nossa introdução, as unidades de ensino e pesquisa não participam efetivamente dos atos executivos da administração da nossa universidade. Nós precisamos trazer as unidades de ensino e pesquisa para fazerem parte dessa administração, constituir um único orgânico para, juntamente com o reitor e o coordenador geral da universidade, darem concretização às ações que precisam ser tratadas no seu conjunto e dar efetividade àquelas ações que, de acordo com a especificidade e a particularidade de cada uma dessas unidades, precisará ser conduzida. O exemplo recente diz respeito ao contingenciamento, no qual todas as unidades foram afetadas indistintamente, o que foi prejudicial a uma delas. Cada unidade encontra-se num momento diferente do seu desenvolvimento, das suas necessidades. Portanto, a consequência natural da diretoria executiva que nós estamos propondo é exatamente a capacidade plena de gerenciamento e gestão do seu orçamento, incluindo a rubrica de pessoal. Nesse cenário, os órgãos hoje ligados a reitorias, tais como a DGRH, de onde vem essa pergunta, passam a ter um papel estratégico fundamental, porque terão a responsabilidade de dar assessoria e coordenar as ações emanadas dessa diretoria executiva, portanto, terão muito mais eficiência na execução dos trabalhos de que já se ocupam. Com isso, nós certamente reduziremos em muito os processos e os seus tempos de tramitação e, consequentemente, poderemos reduzir o custo Unicamp, que, infelizmente, ainda é bastante excessivo. Obrigado. Márcia, do HC. Se os candidatos e a candidata quiserem tomar nota, é um pouco extensa. Como você mudará a desmotivação dos funcionários antigos que foram desmotivados pela atual gestão de isonomia para os atuais funcionários? Corte na avaliação de desempenho dos funcionários e atitude de não receber para dialogar com os docentes que foram ao Consul na última greve. Eu fico muito feliz em ter ouvido os que me precederam, porque no início dessa corrida nós fomos os primeiros a chamar a atenção para esses dois relevantes aspectos que inquietam, com justa razão inquietam, o nosso quadro de servidores técnicos e administrativos. A carreira atual e a nova proposta em nada auxiliam a resolução desse problema. Nós já publicamos há muito tempo no nosso site e há algum tempo nesse folheto que temos distribuído nos lugares pelos quais temos visitado, a necessidade de uma carreira de servidores técnicos e administrativos simples e objetiva, inspirada na simplicidade e nos critérios objetivos e diversificados daqueles que existem na avaliação e progressão da carreira de servidores docentes MS. Se nós temos criatividade para ter uma efetiva carreira que atenda aos interesses dos servidores docentes, por que não conseguirmos avançar e ter uma carreira equivalente que reconheça objetivamente a qualificação dos nossos servidores para fins de crescimento e promoção na sua carreira?
E com relação à isonomia, eu faço questão de ler o que aqui está escrito, porque muitas palavras do que já escrevi foram ditas ontem e hoje. A isonomia, como implantada, atinge somente os pisos, isto é, o vencimento do início da carreira de cada nível, levando a um achatamento salarial, pois desconsiderou os servidores técnicos e administrativos que há muitos anos já estavam na Unicamp. Isso é uma injustiça, e eu ouvi ontem e ouvi hoje, e fico feliz de ter ouvido isso, que precisa ser corrigida. E a maneira de se corrigir essa injustiça é aplicar o mesmo critério a todos os servidores, proporcionalmente, entre outras condições, ao tempo de serviço de cada um na Unicamp. Portanto, vamos dar isonomia a todos, é claro, sempre nos pautando dentro de uma condução realista das nossas condições. Obrigado. Imagino que seja Renata Lopes Prates. Caso eu tenha invertido, por favor, me corrija. Do SIC. Tem, inclusive, o endereço eletrônico. Caso não fosse eleito ou eleita pelo voto da comunidade, mas fosse indicado ou indicada pelo governador, você aceitaria? Jamais aceitarei. Todos nós estamos envolvidos num processo institucional conduzido pelo Conselho Universitário e executado por delegação desse Conselho à comissão organizadora da consulta, presidida pelo professor Miguel. Certamente que desconsiderar esse processo não nos autorizaria a estarmos aqui hoje discutindo, como temos visto, em alto nível, os interesses maiores da nossa universidade. Por essa razão, qualquer conduta diversa desta, isto é, aceitar plenamente, sem qualquer discussão, o resultado da consulta interna, como disse, institucionalizada por deliberação do nosso próprio Conselho Universitário, seria violentar as estruturas nas quais se fundamentam os princípios que nortearam a nossa instituição nesses 50 anos de sua existência. Seria um desrespeito a cada um de nós, que aqui lealmente concorre à indicação ao cargo de reitor, e mais que isso, um desrespeito a toda a sociedade. E tenho certeza que o governador do Estado será sensível ao respeito a essa institucionalidade, e é isso que dele esperamos, e é disso que temos certeza que chegaremos à conclusão desse processo. Portanto, aproveito o assunto aqui mencionado para solicitar a todos os presentes e aos que nos assistam para que prestigiem de maneira efetiva e decisiva esse processo institucional de consulta interna, comparecendo maciçamente nos dias 15 e 16 para a participação com a deposição do seu voto. E, se possível, é claro, na nossa candidatura. Obrigado. Inicialmente, quero compartilhar com todos a imensa alegria e a honra de, depois de 44 anos que aqui estou, servindo como docente na nossa universidade, há 43 desses 44, e muitas vezes as pessoas me perguntam por que 43 dos 44, é que na qualidade de monitor do departamento, do Antão, Departamento de Anatomia do Instituto de Biologia, eu fui professor do Colégio Técnico, nosso Cutuca aqui de Campinas, na disciplina de Anatomia Humana. E depois me incorporei à carreira MS e estamos aqui hoje muito felizes no compartilhamento desse histórico momento da nossa universidade. Quero reiterar o nosso compromisso com todas as diretrizes que constam desde o início da nossa caminhada neste, como disse, singelo, porém robusto cartão, que no verso contém tais diretrizes, as quais tive a oportunidade de expô-las em detalhe nas diferentes visitas que fiz a todos os cantos e ainda continuo fazendo da nossa universidade. Sinto-me bastante gratificado por isso. Agradeço a companhia do professor Edmundo Capelas de Oliveira, que muito me honra nessa caminhada, com quem tenho trabalhado nos últimos 4 anos e com quem temos uma afinidade de trabalho e que acabou se desenvolvendo em algo muito maior, que é uma amizade pessoal inquebrantável. Agradeço, portanto, professor Edmundo, a sua
participação e o seu auxílio, que será, de fato, muito valioso se estivermos, e espero estarmos à frente da gestão da nossa universidade. Reitero o compromisso estabelecido no lema da nossa campanha, juntos até 2021. Se prestarem atenção, o até está grafado de maneira diferente para dar ênfase ao fato de que estarei à frente da reitoria da nossa universidade pelos próximos 4 anos, se honrado, e espero ser honrado pela escolha da nossa comunidade. Isto significa que não utilizarei jamais, passou pela minha cabeça, utilizar o cargo de reitor da nossa universidade como trampolim para qualquer outro cargo externo em qualquer instância ou fundação. E da mesma forma, o professor Edmundo Capelas de Oliveira, nosso companheiro, não é e não será o chamado candidato natural à nossa sucessão. Portanto, o nosso compromisso maior é com os maiores interesses institucionais da nossa universidade. Pode a comunidade da Unicamp ter certeza que mais de 40 anos de dedicação exclusiva à nossa universidade devem ser coroados com plena dedicação no exercício da nossa reitoria. Muito obrigado a todos pela atenção e o carinho que nos tem brindado até agora.